Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos aí ao canal Educação Física para Concursos. O vídeo de hoje é a correção da prova da banca FCC SEDU Espírito Santo, professor de Educação Física. Primeiras considerações é que a gente teve dificuldade em acesso à prova no dia. Eu tinha até conseguido agendar uma live para o próprio domingo para fazer um gabarito extraoficial, só que com essa questão da banca não divulgar, a gente só acabou tendo acesso à prova após a divulgação pela banca, tá? E uma série de dificuldades que não consegue imprimir, copiar, enfim, mas enfim, a gente conseguiu de alguma forma aqui agrupar essas questões para passar correções para vocês aí, e principalmente o pessoal que acompanhou a gente tanto no curso, né, específico para SEDU, e na nossa live aí, que durou 7 horas, na live de aulão de véspera, praticamente a prova toda foi tudo que a gente estava planejando no nosso material, exceto uma questão ou outra que eu vou comentando para vocês, não, tá? Nas primeiras impressões que eu posso falar é que é uma prova bem difícil, bem chata, cansativa, tá? Alguns pontos lá eu também acho que faltou coerência na banca, e assim, beira até absurdo algumas questões, mas geralmente o que eu digo para meus alunos? Concurso público é assim mesmo. Tá? A banca às vezes coloca uma coisa no edital ou às vezes nem coloca, mas cobra alguma coisa associada. Quando você vai fazer recurso, vai ser indeferido. E eu posso até antecipar também, que o pessoal me perguntou, eu não vi questões aqui da parte específica de educação física que cabe recurso. Inicialmente, assim, em primeiro momento, dando uma olhada, eu não vejo questões aqui que cabam recurso, tá? Porque eles amarraram de alguma forma. E eles estão acostumados a fazer isso direto da FCC, né? Apesar de a banca sempre cometer algum problema ou outro, mas não vejo nesse momento questões que podem ser motivo de recurso para tentar anular alguma questão, pelo menos na parte específica. Beleza? Então vem comigo aqui que eu vou tentar destrinchar essa prova e falando com vocês um pouquinho sobre o que a banca tentava com esse gabarito, com essa prova, enfim. Temos aqui na questão 41, falando sobre jogos eletrônicos, né? Uma questão bem interessante, onde diz o seguinte: os games, quando adotados como recurso didático na aula de educação física, transformam o jeito de ensinar e de descobrir o mundo das brincadeiras, dos esportes, das danças, das ginásticas e das lutas, de modo a auxiliar toda a construção do processo educativo. Então ele já está falando aqui que os jogos eletrônicos, né, os games, na verdade, são jogos eletrônicos, eles servem de ferramenta de auxílio na construção do processo de ensino-aprendizagem. E aí ele fala que eles transformam o jeito de ensinar e o jeito de descobrir o mundo dessas unidades temáticas. Então, partindo desse princípio, a gente ia para as alternativas. Não vejo nem nessa parte inicial a necessidade de conhecer alguma coisa mais aprofundada de jogos eletrônicos nem nada. Vamos ver o que a banca trouxe para a gente aqui. Ele fala que essa afirmação é verdadeira porque, por meio deles, confirmam-se as formas de o aluno sentir, pensar e agir ao reiterar o olhar sobre as práticas corporais. B. Verdadeira porque, uma vez transformados em recursos didáticos, os games impedem a escola de refletir sobre o seu papel. Opa, essa B já podia marcar aqui que estava errado, né? Coisa absurda, então não dá. C. Falsa porque a adoção de games dificulta o diálogo eficiente e dinâmico. Não, errado também. Desconsidera a B e a C. Por enquanto vamos manter a área, né? Porque verdadeira porque, por meio deles, confirmam-se as formas de o aluno sentir, pensar e agir ao reiterar olhar sobre as práticas corporais. Você pode até deixá-la de lado, mas só por ele falar de reiterar o olhar sobre as práticas corporais, não vai muito ao encontro. Por quê? O cara está focado no videogame, na coisa virtual. E aí ele vai vivenciar, como é que ele vai ele reiterar, como é que ele vai pensar, como é que ele vai sentir a questão de prática corporal. A não ser que seja aqueles videogames que envolvem um pouco mais de atividades, né? Mas enfim, a B e a C a gente pode descartar de cara. D. Verdadeira porque por meio deles mudam as formas que o aluno de o sentir, pensar e agir ao instaurar um novo olhar sobre as práticas corporais. Vamos deixar a D de lado aqui também. E a E, falsa porque uma vez transformados em recurso didático, os games ajudarão a escola a refletir sobre o seu papel em uma sociedade digital. Então não é falsa, seria verdadeira, né? Vamos dar uma olhada na D, que é o gabarito da questão. A banca marcou o D como gabarito. E qual a diferença da D
para a letra A. Verdadeira, porque por meio deles confirmam-se as formas de o aluno sentir. Então, aqui na A ele está falando que está confirmando. Como você vai confirmar? Se lá no começo ele fala assim, ó, quando adotados como recurso didático nas aulas, transformam o jeito de ensinar e de descobrir o mundo de brincadeiras, dos esportes, das danças. Então ele fala que transformam. Ele não está falando que confirma nada. Aqui na letra D, ele só trocou uma palavra de sinônimo. Mudam-se as formas do aluno sentir. Então, nada mais é que, eu digo mais ainda, vou até mais aprofundado. É mais questão de português do que propriamente educação física. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque nas minhas aulas, no nosso curso, eu cansei de falar isso dessa banca, tá? Questões capciosas, que eles julgam mais em questão de interpretação de texto. Então, para mim, foi mais a questão de interpretação de texto aqui do que propriamente dito de educação física. Beleza? Avançando aqui, 42. Segundo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, publicado em 2021, no Ministério da Saúde, constitui-se recomendação baseada em evidência para que as aulas de educação física beneficiem a saúde dos estudantes. Então, aqui de cara, a letra E, que é o gabarito da questão, né? Porque está descrito dessa forma no Guia da Atividade para a Saúde e Atividade Física da População Brasileira. E vou mais além. Está dessa forma no nosso material e-book resumo aprovado. Esse copia e cola, ou seja, ipsis literis. E está dessa forma orientando de 3 vezes por semana entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no nosso curso do SEDU e no aulão de revisão eu falei sobre isso também. Então, ó, é isso aí. Não tem nem que discutir essa questão aqui, tá? É só ir direto ao ponto, tinha que ter conhecimento. No próprio aulão eu refrisei, no nosso curso eu refrisei, pessoal, no nosso drive de materiais gratuitos tem o Guia da Atividade Física para a População Brasileira. Passe o olho nesse documento, tá? E, enfim, pode ser que a banca cobrou, venha cobrando e veio cobrando exatamente um recorte desse trecho lá, tá? Porque ele fala assim, periodicamente fazer exames, garantir o acesso a no mínimo 2 aulas de educação física. Muita gente marcou essa aqui 2 aulas, porque muitas escolas, né, principalmente assim na região metropolitana nossa aqui, do Espírito Santo, elas preconizam, tem 2 aulas de educação física. Poucas escolas têm 3 vezes na semana. Então, talvez essa associação pode ser que confundiu muita gente, tá? Então, o gabarito da questão letra E. 43. Considerando que toda forma de correção, todas as formas de correção, após a execução de uma habilidade motora, estão relacionadas ao momento, à quantidade, à frequência de vezes e o feedback sobre a prática é fornecido, e a participação ativa do aprendiz no processo de avaliação da própria execução é importante para o processo de aprendizagem. O professor deve o quê? Primeiramente, essa questão ela fala sobre avaliação, né? A avaliação, a educação física e metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso tinha que estar claro. Como ele já fala ali, ó, participação ativa do aprendiz no processo de avaliação da própria execução. É importante para o processo de aprendizagem. E aí, ele fala o seguinte, o professor, qual é a atitude do professor nesse processo? Então, ó, se você considera as formas de correção, olha só, considerar as formas de correção, ou seja, a atitude do professor, entendeu? A intervenção do professor, após a execução de uma habilidade motora, estão relacionadas. O que está relacionado às formas, às intervenções desse professor? O momento da execução da tarefa, a quantidade e a frequência de vezes que esse feedback é dado em cima dessa prática, né? A participação ativa no processo de avaliação da própria execução, ou seja, o próprio indivíduo fazendo essa autoavaliação. E aí, ele trouxe aqui, letra A, o professor deve substituir o feedback extrínseco, o professor deve complementar o feedback e avaliação, substituir o feedback, antecipar o seu feedback, e a letra E, não apresentar feedback, pois o aprendiz participa ativamente do processo de aprendizagem. Então, é exatamente aqui, ó, nosso gabarito da questão, letra E, não apresentar feedback, pois o aprendiz participa ativamente do processo de avaliação. Ele colocou isso lá no começo da questão, né, pessoal? Então, dava para estar clara essa resposta aí também. Poderia ser considerado, tem uma parte do nosso curso também, daquela questão de instrução e feedback,
da avaliação, na metodologia de ensino, mas eu acho que está mais encaixado na questão de metodologias ativas. Quando a gente está estudando metodologias ativas, eu falei isso no curso, falei na revisão, tem essa parte do feedback, ou seja, do auto-feedback do próprio aluno, dele ser o protagonista da execução dos movimentos, enfim, do processo de ensino-aprendizagem dele. Tá? 44. Em oposição ao modelo tradicional... Só um minutinho, peraí. Voltando aqui. 44. Em oposição ao modelo tradicional de ensino dos esportes de invasão, o professor deve preferir o modo de ensino centrado na concepção tática, pelas seguintes razões. Então, vamos lá. A questão já está te dando o comando e está falando para você aqui que o modelo tradicional ele não é bem-vindo, que você deve utilizar esse modelo do ensino centrado na concepção tática pelas seguintes razões. Tática, a gente pode voltar, a gente pode considerar aquele método mais global, na metodologia de ensino dos esportes coletivos, método misto, enfim. O tradicional é aquele mais separado. Tá? Então vem comigo. Número 1. Nos esportes de invasão, é preciso estimular a tomada de decisão dos jogadores durante a prática. Exatamente, né? Vamos trazer para o futebol aquele estímulo o tempo todo de tomar decisão, melhorar. Número 2. O ensino dos esportes precisa considerar a lógica interna das modalidades. Também, muito claro, né? Tá bem óbvio. E número 3. A aprendizagem das habilidades técnicas deve subordinar-se à necessidade de utilizá-las durante a partida. Então, com base nessa forma, esse aspecto tático centralizado, sim, por quê? À medida que eu tenho uma habilidade técnica, eu preciso utilizá-la durante a prática. Então, ou seja, ela deve se subordinar a utilizar durante a prática. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está falando para você tomar como verdadeiro, né, como objetivo principal, como foco, como verdade absoluta, se assim a gente pode dizer, que o ensino técnico é melhor que o tradicional. E, para isso, a concepção tática, você vai precisar da parte técnica. Então, é isso que ele quis dizer aqui, nesse enunciado da questão. Por isso que o gabarito é a letra D. Ele colocou todas as três como certas. Próxima questão aqui, 45. O elo entre a cultura e o brincar é facilmente percebido nas brincadeiras tradicionais, especialmente aquelas desenvolvidas na rua. São práticas anônimas e transmitidas oralmente por gerações. Caracterizam uma cultura local, possuem padrões lúdicos universais, ou seja, esses padrões quais são? Confronto, segregação, ataque, medo, revezamento de funções e, apesar dessas diferenças regionais, com variações nas designações e regras. Ou seja, ele explicou para a gente aqui, né, que a cultura, aquela junção entre a cultura e o brincar é facilmente, né? Ou seja, o que é transmitido, aquelas brincadeiras tradicionais, populares, o que é transmitido de uma geração em geração. E aí, ele fala que essas práticas são anônimas, ou seja, não tem um dono. Não precisa ter, foi fulano, foi determinado ciclano que inventou. É isso que ele quis dizer. E aí isso vai caracterizar uma cultura local. Em cada região vai ter aquilo lá. Mesmo com pequenas alterações, foi isso que ele disse. Regionais, com pequenas variações e principalmente do tipo de como é esse tipo de brincadeira ou nas regras, como é combinado entre eles. Isso que ele quis dizer. E ele fala o seguinte, com base nessa argumentação, nas brincadeiras tradicionais, ou seja, então ele já disse para você como é que ele quer que você interprete o texto. Nas brincadeiras tradicionais, letra A, as crianças regulam as brincadeiras tradicionais que partilham com os adultos no mesmo grupo social. Não é isso que ele quis dizer. Letra B, as crianças mais experientes transmitem as brincadeiras tradicionais às crianças de outros grupos, independente da forma de regulação adotada. Não, né? C. Os adultos operam como agentes reguladores ao ensinar as brincadeiras tradicionais às crianças do mesmo grupo social. Também não. D. Os grupos que participam das brincadeiras tradicionais são regulados externamente, intercambiando experiências lúdicas com os demais. Também não está batendo com o texto. Tanto que o gabarito da questão, ele deu como letra E, que é as brincadeiras tradicionais são transmitidas no interior de um grupo
que se autorregula, possui identificação própria e de modo de organização específico. Então, ou seja, aonde que a gente acha aqui lá no texto? Tradicionais são transmitidas no interior de um grupo que se autorregula. Quando ele fala que, tá vendo, caracteriza uma cultura local. Então, são esses grupos que se autorregulam. Tá vendo aí? Apesar de diferenças regionais com variações nas designações e regras. Então, também faz parte disso. Possui identificação própria, mesma coisa, cultura local, que ele está falando lá em cima, caracterizam por cultura local, não é? E modos de organização específico. É quando ele fala que são práticas anônimas e transmitidas oralmente por gerações. Então, essas pessoas que estão naquele meio, naquele grupo local, naquela comunidade, naquela cultura, que vão transmitir da forma deles. Essa forma que eu entendi que a banca cobrou isso da gente. E vou falar a verdade, tá? Também, para mim, não parece uma questão de educação física. Parece mais uma questão de interpretação de texto também. Assim como as anteriores aí, tá? Avançando aqui, para quem acompanhou nosso aulão, nosso curso, viu que por vezes eu falava muito isso. Atenção com essa banca, leia bastante o enunciado, tenta entender o que eles estão querendo, entra na cabeça, se transporte para o lugar do cara que estava avaliando a prova. Não tente só achar no texto a resposta correta. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Não, os caras vão tentar de outra forma. Eles vão dizer até que 2 mais 2 é 5. E aí você vai ter que achar o 5. Contanto que você entenda que ele está pedindo aquilo. Ele quer que você entenda daquela forma. É isso que eu falei para o pessoal para raciocinar como que resolver questões da FCC. Tá? Vem comigo na 46 aqui. A prática de exercícios físicos tem ostentado um relevante papel nas sociedades. Aqui já tem uma crítica, né? Quando ele fala ostentado, ele já está dando, né? Percebeu como é que a pegada da pergunta? Vem comigo. Ostentado um relevante papel nas sociedades, como um comportamento que poderia afetar positivamente a saúde. Então, só essa frase aqui, ele já está falando que, olha só, a prática de exercício físico não garante que você vai ter um comportamento saudável, que isso vai afetar positivamente sua saúde. Pronto, isso é apenas ostentação. Primeira interpretação, perfeito? Vamos lá. Porém, se o que se deseja é uma formação crítica, ou seja, você está querendo uma formação crítica, ele já criticou e está falando o seguinte, perfeito, essa forma de abordar, de ostentação, de que exercício físico é positivo para a saúde, ele já caiu por terra. Mas, se você quer então dar uma outra conotação crítica, seria interessante você abordar nas aulas de educação física algumas das contradições que perpassam a prática de exercício físico. Então ele fala o seguinte, teria que abordar contradições. Então ele volta ao enunciado da questão. Ele traz lá a contradição que ele tinha feito. Perfeito? Então vamos lá. Ele quer que você encontre uma das contradições sobre a prática de exercícios físicos é. Então ele trouxe aqui, uma das contradições sobre a prática é. Aí você fala assim, mas eu não vou... Como assim contradição? Adote o texto que ele deu no comando da questão como texto, a parte orientadora. Tá? Isso que você tem que ver. Então vem a letra A aqui. Aumenta a frequência cardíaca, acelera a circulação sanguínea e desobstrui as artérias. Tem contradição aqui? Não, né? Então não tem. B. Para alcançar a determinada estética, reafirma-se um padrão corporal associado a distúrbios alimentares. C. Aumenta o apetite e, consequentemente, o índice de massa corporal. D. Vincula-se a um determinado grupo social, gerando mal-estar nas pessoas sem as mesmas possibilidades. E a letra E, ele fala, melhora no condicionamento físico, mas também modifica a estética corporal. E aí? O que vocês acham? Essa questão foi complicadinha também. Eu achei, assim, meio capciosa, a banca, né? Foi para arregaçar mesmo para cima do cara. O que ele colocou aqui, pessoal, como gabarito da questão? Letra E, melhora no condicionamento físico, mas também modifica. Vou falar de novo na tecla. Para mim, questão de português com dizeres da educação física. Por quê? O mas aqui, que é a conjunção que mudou o sentido da frase. Ele fala, melhora no condicionamento físico, mas também modifica a estética corporal.
mas na verdade que esse mas não é, teria que ser e modifica. Por isso que ele está tentando uma contradição. Então, para mim, questão absurda, absurda. Jogo baixo da banca. Você se prepara um tempão para a prova de educação física, né? E vem a orientação dessa em português. É brincadeira, né? Mas, enfim, isso é o concurso público, galera. Tem que estar pronto para esse tipo de coisa que vai acontecer aí, tá? Avançando aqui, questão 47 e 48, que ele fala para você considerar esse enunciado aqui para responder essas questões. Então, vem comigo. O último quartel do século XX foi o cenário para a criação de currículos psicomotor, desenvolvimentista, crítico superador, crítico emancipatório e da educação para a saúde. O denominador comum, ou seja, o resultado, né, é o fato de sua elaboração ter amparado no método dedutivo sem que fossem experimentados na escola. O emprego de raciocínio lógico para um bom encadeamento da argumentação conceitual levou à construção de propostas que, cada qual à sua maneira, impactaram o ensino da educação física. Então, ele trouxe esse texto orientador e pediu para você tomar as decisões aqui. Aí, 27. Tome-se como exemplo o currículo psicomotor e fala o seguinte: seus propositores partiram dos conhecimentos disponíveis sobre os processos normais de desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor para hierarquizar os jogos e assim trabalhar conforme a escala, conforme a etapa da escolarização, né? E aí, apoiando-se nesse raciocínio, a correspondência adequada é... Então, isso aqui eu falei no nosso curso e no revisão, dava para você responder essa questão com base na nossa aula de atividade de aprendizagem, motor, crescimento e desenvolvimento, principalmente com aquela ampulheta de Galarrui, onde a gente tem lá as idades. Você lembra? Quem estava no aulão e quem fez a nossa aula vai entender agora. Pelas idades, você tem lá característica, né, do sensório motor, qual o estágio de cada idade. E aí você precisava fazer essa dedução. Educação infantil, enfim, qual cada estágio que poderia ser feito em cada estágio. Qual a característica de cada estágio daquilo. E aí, de cara, como que eu resolveria essa questão se eu não tivesse feito nada? Tinha que lembrar, né? Aí você ia ver o seguinte: jogo de regras, ele tá na educação infantil? Você acha que combina com a educação infantil? De cara, assim? Jogo de exercício também vai combinar com a educação infantil? Jogo simbólico, ele não está mais voltado para a educação infantil do que para anos iniciais no ensino fundamental, AD? E a letra E aí? O jogo de construção, ele também é aquele, vamos trazer para coisa bem lúdica, montar pecinhas. Ele não está mais para a educação infantil do que anos iniciais? Então, por aí, dava para você matar. Então, ou seja, o que está mais claro aqui para a gente entender? O operatório concreto. Por quê? O operatório concreto, ele está lá naquelas fases dos anos iniciais. Deixa eu abrir uma ampulheta aqui do... Eu vou conseguir falar melhor para vocês agora. Quer ver? Ó? Aula de revisão, ampulheta... Isso, tá aqui, ó. Quando a gente fala lá naquela ampulheta de Galarrui, deixa eu abrir aqui. A gente tem... Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela para vocês aqui, pessoal. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Mas não tem problema. Ele está aqui no nosso curso, na página do curso de aprendizagem motora. Não vou conseguir transmitir essa tela para vocês, não. E a gente vai ver lá que nessa fase aí de operatório concreto, ele está naquela idade, na faixa etária que o estudante está nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí o jogo de regras bate com isso. Você está entendendo? Então, a criança que está no ensino, nas séries iniciais do ensino fundamental, ela já consegue ter mais essa sensibilidade para o jogo de regras. Você não acha? Muito mais do que uma criança de educação infantil? Então, talvez essa era uma forma mais rápida de você conseguir resolver essa questão. O primeiro momento que eu olhei foi, opa, esse aqui, jogo de regras, operatório, bate com... A primeira coisa que você faz, vamos ver, resolução de prova. Isso é técnica também, para você tentar eliminar. Pô, jogo de regra bate com educação infantil, jogo simbólico
Tá mais para a educação infantil ou em séries iniciais? Então, por isso que ele deu como gabarito da questão a letra C, jogo de regras. Beleza? 48, ele continuou falando o seguinte: os propulsores dos currículos da educação física mencionados foram influenciados pelas premissas e pressupostos das tendências pedagógicas hegemônicas na segunda metade do século XX. Quais eram aquelas tendências pedagógicas hegemônicas? É a tecnicista e a neotecnicista, não é? No mínimo essa daí. Essa neotecnicista a gente pode associar até um pouco mais recente. Mas de cara você sabe que crítica não pode ser. Então você tinha que riscar aqui a letra A e a letra D. Sobraria a letra B, a letra C e a letra E. Perfeito. Como a tecnicista, olha só, a letra B, vamos olhar, tecnicista é crítico emancipatório? Claro que não, né? A gente cansou de ver isso nas nossas revisões do nosso curso. A característica do crítico emancipatório é totalmente a perspectiva crítica, certo? Quando a gente fala D, crítica desenvolvimentista? Também não. Neotecnicista com psicomotor? Também não. Então a única que vai abater nesse caso aqui é a tecnicista desenvolvimentista, que é justamente lá naquelas primeiras abordagens, você lembra no começo? Na nossa aula de abordagem pedagógica, por isso que eu falei, eu dei até uma aula bônus, eu coloquei na nossa revisão de véspera um apanhado sobre história da educação física, tendências e abordagens, porque aí nisso eu disse que isso serviria de base para você conseguir resolver outras questões. E a gente abordou que a época dessa abordagem desenvolvimentista, o ensino técnico era privilegiado, lembra? Crianças de 4 a 14 anos, foco no desenvolvimento motor e somente isso. Perfeito? Então, por isso, 48 é o gabarito da questão. Eu achei uma questão fácil de resolver, tá? E dada também por a gente aí. Mais uma. 49. A saúde e o prazer, seguidos da estética e estresse. Vamos voltar aqui no começo. Como é que você resolve prova, galera? Presta atenção. Já tem que riscar, ó. Já está trazendo pontos aqui, ó. Substância, ó. A saúde, o prazer, seguidos da estética, estresse, sociabilidade e da competitividade. Então ele trouxe 5 questões, 5 coisas aí para você guardar. Agora vamos ver o que ele está falando. São as principais razões apresentadas pelos jovens para a prática de atividade física na escola. Então, vamos pausar aqui. Prática de atividade física na escola. Principais razões. O cara está te dando isso aqui. Adote como verdade. Saúde, prazer, estética, estresse, sociabilidade e competitividade. Isso na escola. Todavia, ou seja, em contraponto, entretanto, ou seja, o contrário, nos cenários esportivos, como escolinhas e clubes, a competitividade que é o principal fator motivacional. Então, entendeu? Então, lá em cima ele fala principais razões apresentadas pelos jovens para a prática da atividade física. A gente pode colocar como fator motivacional também. E ele fala que na escolinha, o principal fator motivador é a competitividade. Então, adote isso como verdade. São 2 locais diferentes. Letra A, vem comigo. As motivações se alteram de acordo com o contexto da prática da atividade física? As motivações se alteram? A gente pode até conceber que sim. Só que lá em cima ele fala que são as principais razões apresentadas pelos jovens para a prática de atividades físicas na escola. Mas lembra que são atividades físicas na escola é diferente da prática esportiva em locais? Então, por isso que a gente não pode levar isso à ponta da letra, que é o contexto da prática de atividade física. Que lá no centro esportivo, escolinha, clube, ele não está falando que é especificamente a prática de atividade física. Ele está falando que é só a prática de atividade física. E lá na escola, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, vai depender. Letra B. A prática de atividade física deve estimular a competitividade para aumentar a adesão dos jovens. Não. C. O contexto deve ser neutralizado para que os jovens internalizem a importância da prática. Não. D. Fatores como a sociabilidade e a saúde não devem ser esquece. E o contexto de sua ocorrência é o fator determinante na adesão à prática da atividade física. Veja bem, pessoal, de começo, quando eu vi o gabarito dessa questão, eu achei que a A muito parecida com a letra E.
Então, assim, se a banca for alterar esse gabarito depois, eu até, assim, dá para você tentar até acreditar que dá para você levar. Mas a motivação se altera, as motivações se alteram de acordo com o contexto, ou seja, o que motiva ele é o contexto dessa prática de atividade física, ou seja, a prática na escola, ou como na escolinha no clube, essa motivação ela vai se alterar de acordo com o contexto dessa prática? Eu entendo até que sim. Se você for parar para pensar, a motivação é diferente, né? Nas escolinhas é a competitividade, o principal fator motivacional. Já na escola, ele fala que é a saúde, o prazer, estética, estresse, sociabilidade, razões apresentadas pelos jovens para a prática da atividade física na escola, né? Então, a letra E fala o seguinte: o contexto de sua ocorrência, ou seja, aonde ocorre isso, é o fator determinante na adesão à prática. Então, eu entendi o que a banca quis dizer. Ele está falando o seguinte: se for na escola é de um jeito, se for no clube é outra. Então, se for por esse viés, eu entendo a justificativa deles do gabarito E. Conseguiu entender? Que são, dependendo do contexto da ocorrência, ou seja, aonde ocorre, que é o fator determinante. Porque lá na escola tem uma série de fatores e a competitividade está lá no final. A escola, a atividade física, não preconiza competitividade. Já na escolinha, a parte esportiva, sim. Então, nesse caso, o contexto da ocorrência, onde aí ele ocorre, o ambiente onde ele está ocorrendo, sim, e aí ele é fator determinante. Tá? Então, vou falar a verdade, questão mais de interpretação de texto do que propriamente educação física. Vocês concordam comigo? Escreve para mim aí nos comentários do YouTube, escreve aí para mim, para essa banca, marca a banca, porque isso aí, até agora, 49, 9 questões, né? 9 para 10 questões, dificilmente você vê uma questão de educação física, né? A maioria, tudo questão de interpretação de texto, e isso aí é sacanagem que a banca faz, com todo respeito. Mas vamos lá, faz parte do jogo. 50. Conceitos biomecânicos estão envolvidos na execução de todas as práticas corporais e nas aulas de educação física. As crianças podem, além de observar e constatar o que ocorre, compreender o que proporcionou um certo desempenho, e isso não implica necessariamente a utilização de cálculo matemático ou estudos de diagramas. É a problematização da vivência que permitirá a emergência de conceitos biomecânicos. Considerando os argumentos acima, tome como situação hipotética a tematização da ginástica artística como uma turma de 5º ano do ensino fundamental. Então, já faixa etária aí, né, pessoal? Alternativa que contém ao menos um conceito biomecânico, uma variável biomecânica e um fator influenciador que ajudam a explicar o porquê de um equilíbrio ser dificultado durante o equilíbrio na trave em diferentes posições, tais como andando e saltitando. Esse andando e saltitando aqui que a galera levou para o coração e falou assim, não pode ser estático, tem que ser em movimento. Mas só que antes ele falou que em diferentes posições. Ele só citou tais como. Ele não falou que é só andando e só saltitando. É diferente. Não tem, a parte da trave não tem nenhum movimento parado na ginástica artística? Tem, né? O pessoal especialista em ginástica artística, nosso professor Antônio Júnior, comenta aí, Antônio, fala para mim. Tem ou não tem? Bota o nome do exercício que tem na trave, nosso campeão aí, campeão brasileiro aí de ginástica artística. Bota aí, Antônio, fala para mim, ajuda nós. Então, veja lá. Questões ele colocou aqui, letra A, B, C, A até a E, né? O conceito, um quadrinho variável e o fator influenciador. Então, a gente tem na 50 aqui, ó, equilíbrio estático do corpo humano, grau de estabilidade, altura do centro de massa em relação à base do corpo. A banca colocou esse como gabarito da questão. Você viu que ele colocou aqui grau de estabilidade? Pode falar, mas não é o grau de instabilidade? Não, é o grau de estabilidade mesmo, porque a partir dali é muito ou pouco estável, dependendo do grau. Então, ou seja, equilíbrio estático do corpo humano, ou seja, corpo parado na trave, né? Esse é um conceito principal. O grau, a variável biomecânica, o grau de estabilidade, ou seja, quanto que ele consegue ficar estável diante daquele equipamento, a altura do centro de massa em relação à base de apoio. Centro de massa do corpo, né?
a base de apoio, além da força de gravidade que está ali incluindo, né? E aí, a diferença, como é que dá para resolver essa questão aqui? Você tentando anular, entendeu? Porque anular as dimensões da base de apoio, aí, equilíbrio estático do corpo humano, grau de estabilidade. Poderia até fazer isso, só que grau de estabilidade, ele não é fator influenciador, ele é variável biomecânica. O que você tinha que conhecer é isso aí, conceitos biomecânicos, que é cada variável e fator influenciador. Na letra C, centro de massa do corpo, aí ele bota equilíbrio dinâmico do corpo, só que esse equilíbrio dinâmico não é variável, isso é um fator influenciador. Variável biomecânica, na letra D, linha de gravidade, conceito biomecânico, centro de massa do corpo, sendo que centro de massa do corpo, a gente pode colocar aqui como variável. E conceito biomecânico na letra E, equilíbrio dinâmico do corpo, variável biomecânica, atrito da superfície de apoio, e na letra e no fator influenciador, linha de gravidade, tá? Eu confesso que essa questão foi bem difícil mesmo, tá? Bem difícil, precisava ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de biomecânica para entender esses conceitos. Eu trouxe vários conceitos de biomecânica no nosso curso da CEDU, no nosso resumo da Provável, que vem falando sobre essas questões de centro de massa, da equilíbrio estático do corpo, vem falando das variáveis como grau de estabilidade, questões de alavanca, mas dessa forma como a banca cobrou aqui, foi para o cara tentar identificar qual que estava mais parecida. Ele deu o gabarito da questão, a letra A aqui, equilíbrio, esse conceito biomecânico, equilíbrio estático do corpo, variável biomecânica, grau de estabilidade e fator influenciador, altura do centro de massa em relação à base do corpo. No decorrer do dia hoje ainda, eu vou ampliar a pesquisa para tentar embasar, para ver se isso aqui está certinho mesmo, porque eu tive acesso muito rápido a essa prova e estou tentando fazer uma correção aqui para o pessoal em primeira mão. Mas eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada para trazer esse dado para vocês da questão 50. Aí eu solto lá no Instagram ou no grupo pessoal aí. Beleza? Vamos avançar aqui. 51. Atualmente, novas propostas para pensar o corpo, o gesto e o movimento permeiam a educação física escolar. Não há mais restrições legais ou médicas para as atividades direcionadas a cada gênero. Ou seja, nada de separação de gênero, né? No entanto, ainda é possível perceber as diferenças nas organizações das aulas, dos conteúdos e das participações de meninos e meninas. Essas diferenças durante as aulas de educação física podem ser sutis ou mesmo não despertar o interesse de professores, mas continuam indicando lugares e diferentes maneiras de participar das aulas para cada gênero. Ou seja, meninos e meninas possuem diferentes maneiras de participar das aulas de educação física, sendo que as meninas muitas vezes acabam tendo participações mais limitadas e menos envolvimento com a educação física escolar. E aí ele pede o seguinte, que a partir desse dos estudos da área de educação física acerca da desigualdade de gênero, o fator mais indicado como determinante para a menor participação de meninas nas aulas do componente curricular ou seja, componente curricular de educação física. Então ele fala o seguinte, ele te dá um recorte no texto, e ele fala para você tomar como verdade essa parte do texto, e ele fala de uma forma muito ampla. Ele fala, a partir dos estudos da área de educação física acerca da desigualdade de gênero, então ele fala, você tem que conhecer os estudos da área de gênero. O fator mais identificado como determinante para a menor participação de meninas é, letra A, maior habilidade natural dos meninos na realização de práticas corporais. Falta de infraestrutura na escola, letra B. C, preferência das meninas por atividades artísticas em detrimento de atividades competitivas de contato. Isso a gente vê no show de escola, né? Mas calma, vamos avançar aqui. D, expectativas e normas de gênero que associam feminilidade à fragilidade e pouca aptidão esportiva. E na letra E, resquícios do decreto de 1941 que proibiu a participação de meninas. Para resolver essa questão aqui, deixa eu trazer uma parte aqui do nosso aulão, a parte de gênero, no aulão e no curso também.
Gênero. Lá na parte de desigualdade de gênero, eu trouxe uma parte na aula para vocês. Deixa eu só chegar nele aqui. Educação física adaptada. É bem no final. Isso aí. Para quem fez o nosso aulão ou o nosso curso, tem uma parte lá da desigualdade de gênero que eu falo do autor Stiger. Tá? Eu falo muito desse Stiger porque ele é um dos precursores desse estudo nessa área. E aí, ele traz que a hegemonia do esporte masculino é uma questão criticada, e a questão crítica abordada por ele, só que ele aponta que frequentemente as meninas são marginalizadas nas aulas de educação física. Ou seja, o professor passa desapercebido porque elas são marginalizadas, entendeu? E aí, tem menos oportunidades de participação. E essa desigualdade de gênero não apenas limita as oportunidades das meninas, mas também reforça estereótipos de gênero, ou seja, mais coisas voltadas à feminilidade, impactando a percepção que esses alunos têm de si mesmos e dos outros. Então, o que o autor quis dizer aqui é que na letra D, que é o gabarito da questão, como ele falou lá em cima, ó, que novas propostas de pensar o movimento permite educação física, não mais restrição à questão de gênero. Legal. No entanto, ainda é possível perceber a diferença nas organização das aulas, dos conteúdos, das participações de meninos e meninas. E aí ele fala ainda que essa diferença durante as aulas, ela pode ser sutil, ou mesmo não despertar o interesse de professores, o que vira um currículo oculto. Você lembra? Fica pré-estabelecido, fica tácito esse conhecimento, esse entendimento. E continua indicando lugar e diferentes maneiras de participar da aula de cada gênero, ou seja, essa percepção sutil, esse conteúdo voltado, ele faz o quê? Ele vai criando essas expectativas e vai determinando normas, o que menino pode fazer, o que menina faz, e aí menina tem que ser coisa mais leve, mais voltada para a feminilidade, é mais frágil, ela tem pouca aptidão. Aí por isso que a banca às vezes poderia até confundir você aqui a letra C, porque isso a gente vê na escola, preferência das meninas com atividades. Então, quem acompanhou o nosso aulão, quem fez nosso curso, que bateu na tecla, entendeu aqui que é isso que o autor estava querendo dizer nesse ponto. Ou seja, as meninas, elas vão criando essa expectativa. Então, essa forma de abordagem da desigualdade de gênero, o tratamento da desigualdade de gênero nas escolas, acaba levando a essa forma. Por isso que ele está dizendo, autor. Por isso que a banca marcou o entendimento que eu vejo aqui, o gabarito letra D. As expectativas, normas de gênero que associam feminilidade à fragilidade e pouca aptidão esportiva. Número 52. Nas últimas 2 décadas, se você presta atenção, eu vou pedir a gentileza para você, comenta aí qualquer coisa, comenta aí o que você achou dessa questão, vai fazendo seus comentários, o número da questão, ó, eu achei que essa aqui deveria ser essa, tudo. Isso aí vai ajudando o YouTube, vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrando para mais pessoas. Eu posso continuar fazendo aqui mais gravações para o pessoal aí, beleza? E ajudar nessas aprovações. 52. Nas últimas décadas, observa-se o crescimento das atividades circenses nas aulas de educação física. Diante disso, caracterizam predominantemente o tratamento dessas atividades na educação física escolar como o quê? A priorização de atividades circenses que envolve maior grau de complexidade e risco. Não tem nada a ver com o que é o ambiente, trazer isso para o ambiente escolar, né? B. A preferência dos conteúdos que promovem a interdisciplinaridade entre a arte e esporte. E aí, o que vocês acham? Também não, né? É ou não é? Letra C. A inclusão de discussões teóricas aprofundadas e críticas sobre o círculo. Também não, né? Lembra que lá em cima, ó, últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, tem o crescimento de atividade de ciência nas aulas de educação física. Pronto. Ele está informando isso. Adote isso como verdade. Então, tem o crescimento, nos últimos 20 anos, aumentou o crescimento de atividade de ciência na aula de educação física. Perfeito. Diante disso, caracterizam predominantemente o tratamento dessa atividade na educação física. Ou seja,
como que essas atividades são tratadas de maneira geral, na sua parte maior, na maioria das vezes, qual o tratamento dado à atividade circense nas aulas de educação física. Essa é a forma de interpretar a questão. D. O uso exclusivo de relatos e experiências. Também não é isso que está falando, né? A letra E. A prevalência de uma abordagem técnico-pedagógica com baixa reflexão teórica e ênfase nos procedimentos práticos. Então é isso que ele está falando. O seguinte, o que tem mais? Lembra que eu falei com vocês que essa branca fica o tempo todo criticando a forma como o ensino da educação física funciona hoje em dia? Então, o que eu quero dizer, cara? Para os caras nada tá bom. Leva isso para sua vida aí, para fazer prova de FCC. Sempre para eles vai estar errada a forma que está sendo ensinada a educação física na escola. A maioria das vezes as questões vão trazer isso. Tanto que ele fala aqui, ó, prevalência de uma abordagem técnico-pedagógica com baixa reflexão teórica, ou seja, não tem reflexão teórica, baixa, né? E muita ênfase nos procedimentos práticos, ou seja, na execução dos movimentos, que é esse o gabarito da questão que a banca deu. Tá? Esse é o gabarito da questão. Perfeito? Se você perceber, à medida que você vai fazendo a prova, lá no começo da parte específica, não só a educação física, na parte que tem a legislação, conhecimentos pedagógicos, ele vem criando uma forma de explicar para você, aí, eu penso assim, eu quero que você pense dessa forma. E aqui a gente não vai entrar na questão de certo e errado. Eu só quero que você pense como a banca. Entendeu? Porque é assim que funciona o jogo. Beleza? Vamos avançar aqui então comigo a 53. Entende-se que as recentes reformas educacionais se articulam com princípios neoliberais de desempenho e eficiência. Olha a crítica aí de novo, viu lá, né? Recursos recentes. Entende-se que as recentes reformas educacionais elas estão vinculadas aos princípios neoliberais de desempenho e eficiência, atribuindo à educação física um papel central na promoção de hábitos saudáveis e no combate a algumas doenças, como a obesidade infantil e comportamentos como o sedentarismo. Perfeito. Considerando esse cenário, um professor de educação física pode promover a atitude crítica, a atitude crítica nos estudantes na gestão de seus corpos, evitando práticas normativas excludentes que caracterizam um neoliberalismo na seguinte forma. Então, ou seja, você viu que eu falei que lá no começo ele já estava criticando, e aí aqui não vou entrar em nenhuma polêmica. Isso é o que o cara está falando aqui, como eu já falei, você tem que ler a questão com esse viés, de tentar entender, pô, o cara está fazendo uma crítica aqui, entendeu? O tempo todo a banca fica jogando com o seu português. E aí ele fala o seguinte, considerando esse cenário, o professor, para promover uma atitude mais crítica, qual a forma dele promover uma prática, evitando prática normativa, uma prática corporal, né? Evitando uma prática excludente, que vai caracterizar esse neoliberalismo que ele está falando lá em cima, que é o foco total só na eficiência, na luta contra a obesidade, na luta contra o sedentarismo. É isso que ele quis dizer aqui na questão. Tá? Por isso que ele marcou a questão C, que é desenvolvendo atividades que promovam discussões sobre saúde, bem-estar, valorizando a autonomia dos estudantes em relação ao cuidado de si mesmo. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Promover a atitude crítica dos estudantes. Então, vamos na letra A. Incorporando nas aulas o discurso de que o corpo saudável é indispensável. Opa, ele vai ao encontro do que disse na primeira parte, né? Então, ele não é uma atitude crítica essa. C. Monitorando e registrando regularmente o IME e seus alunos, preparando os resultados com padrões, comparando. Também não. Veja bem. D. Reforçando o uso de métodos como IMC e circunferência abdominal, estabelecendo metas rigorosas para os estudantes atingirem os padrões de saúde. Também não. Ele vai de encontro com o que o cara está querendo, uma postura mais crítica. Planejando atividades corporais competitivas, também não. Veja bem, galera, o que eu quero dizer aqui? Várias dessas alternativas não quer dizer que está errado, não. O que tem que estar claro é isso. Só que você tem que entender o comando da questão. Ele queria uma atitude mais crítica desse professor. Você está entendendo? Se for uma coisa voltada específica para a saúde, dependendo do local, a abordagem vai estar. Só que no ambiente escolar, sempre vai estar voltado com esse viés, com esse tema de ter mais criticidade, de não exclusão. Eu sempre cansei de falar isso nas aulas. Revisão, aula no curso. Formação integral do indivíduo, inclusão e não exclusão. Então, sempre isso, caracterizando a coletividade. Perfeito? Então, gabarito letra C da questão.
54. Considere as informações abaixo. A educação física foi incorporada à área de linguagem a partir dos anos 1970 e sua posição foi reafirmada por diversos documentos educacionais nas décadas seguintes, como PCNs e BNCC. Tá? B. Essa inclusão está relacionada ao entendimento de que a educação física nas escolas é uma prática que dialoga com códigos, linguagens e formas de expressão corporal, aproximando-se de disciplinas que envolvem comunicação e expressão como língua portuguesa, arte e línguas estrangeiras. Né? Então, vamos lá. Ele está perguntando aqui, acerca das informações. A banca deu o gabarito letra B. Por quê? As duas estão corretas. Na aula que eu falei, na nossa aula do curso e na revisão, como educação física na área de linguagens, o paradigma da linguagem, eu contei uma parte histórica. Lá no começo, lá a educação física foi já integrada à área de linguagens, entendeu? Ele só colocou alguma coisa que foi incorporada, então, lá naquele comecinho, na parte final da década de 70, início de 80, então já estava isso, com esses primeiros documentos surgindo dos PCNs. Então, se você fez meu curso, assistiu a aula de revisão, você sabia que estava certo esse item 1. E no 2, essa inclusão ligada relacionada ao entendimento na escola é uma prática de diálogo com códigos. É exatamente isso. Porque lembra que as práticas corporais são textos passíveis de leitura? É isso que queria dizer, cara. Entendeu? É BNCC puro na sua pura essência. Então, por isso o gabarito da questão, letra B, 54. 55. A discussão sobre torcidas antifascistas do futebol toma a atuação dessas como espaço de ativismo e resistência que transcende a dinâmica do jogo. Neste contexto, essas torcidas utilizam o futebol como ferramenta de contestação e mudança social da seguinte forma. Então, para falar a verdade aqui também, eu não acho a questão tão específica da área de educação física. Você precisava entender, né, desse momento, consciência social, entender isso. Então, ele fala o seguinte: utilizam, letra A, que é o gabarito da questão, utilizam o futebol como espaço de luta, promovendo discursos que questionam a estrutura de dominação a fim de propor ações dentro e fora do estádio. Inclusive, essa questão é um copia e cola. Se você que tem nosso e-book aí das questões, é um copia e cola de uma questão lançada anteriormente, aí, lá de trás. Aplicada, acho que no concurso 2022 ou 2018. Tá no nosso e-book, eu não vou lembrar de cara aqui, mas nesse primeiro momento eu já olhei, opa, tá aqui, a questão dada. Por quê? O que ele está falando com você? Utiliza o futebol como espaço de luta política. Aí promove discursos que questionam a estrutura de dominação a fim de propor ações dentro e fora do estádio. Ele está falando lá em cima, ó, a discussão sobre torcidas antifascistas do futebol torna desculpe, a atuação dessas como espaço de ativismo e resistência. Então ele está falando isso mesmo. E o espaço que essas torcidas estão querendo é justamente isso, usar como espaço de luta política, promover discursos que questionam. Hoje em dia está muito em voga isso. Vocês já perceberam? Todo dia, todo jogo tem algum evento de racismo. Então é isso que a banca quis dizer com isso para vocês aí. Tá? Quando ele fala letra B lá, dentro de normas da democracia liberal, esquece isso. C, defendendo a neutralidade política do esporte, não. D, concentrando sua atuação na reestruturação das leis, C, que não tem nada disso. Fomentando, ou seja, desenvolvendo a crítica ao comportamento violento de torcedores adversários, propondo mudança nas estruturas das torcidas organizadas. Não é isso. Ele está falando lá em cima o espaço de fala, o espaço de luta, ferramenta de transformação, nesse caso aí. Beleza? Então, gabarito da questão letra A. 56 aqui. No contexto do currículo cultural da educação física, ou seja, eu já falei sobre o currículo também em nossas aulas. Então, quem é mais voltado no cultural, aquele Neira, né? Neira, Nunes, ou seja, no contexto do currículo cultural, os encaminhamentos didático-metodológicos de ampliação e aprofundamento dos saberes nas práticas corporais buscam o quê? Garantir uma abordagem universal. Opa, morreu. Isso aqui já está errado. Não pode ser uma abordagem universal, né? Tem que ser abordagem característica de cada cultura. B. Promover o domínio do gesto técnico-tático de práticas esportivas. E esquece isso. C. Valorizar conhecimentos científicos para maior compreensão crítica sobre a cultura corporal. Não é isso, né? Não é só valorizar o conhecimento científico. Não é só isso. Então, por isso está errado. D. Articular saberes diversos, como os científicos, os populares, para explorar criticamente significados culturais das práticas corporais. Olha que questão rebuscada, né? É uma questão muito equilibrada. Presta atenção. Você viu todas essas alternativas? Vamos ver focar no aprendizado das práticas corporais já institucionalizadas. Não. Todas as alternativas
elas estão muito radicais, vamos dizer assim, no sentido da palavra, né? Muito cartesianas. A D é a mais equilibrada. Por isso que eu falo assim, ó, galera, atenção na resolução de questão da FCC, atenção nas práticas, sempre vai ser o meio termo, a questão equilibrada, a não ser que for uma questão que não tem escolha, não tem interpretação, né? Questão de anatomia, alguns conceitos, biomecânica, fisiologia, então assim. Por isso o gabarito da questão, letra D. Vem comigo aqui, 57. No contexto das aulas de educação física escolar, dentro da educação física escolar, hein? Atenção, a prática da avaliação é ainda bastante frágil, o cara já está criticando, e incipiente do ponto de vista teórico-metodológico. Então, ou seja, não atinge o que deveria ser atingido, a expectativa, o planejamento. Está criticando. No entanto, as perspectivas curriculares do componente, ou seja, as perspectivas curriculares de educação física, apresentam um lastro epistemológico, ou seja, a origem que permita ao docente uma ação bem fundada assim no currículo. Lembra que eu falei com vocês na nossa aula de história, tendências e abordagem? Por vezes, a banca vai falar abordagens pedagógicas de educação física, concepções pedagógicas, perspectivas teórico-metodológicas, e é isso que ele está falando das abordagens pedagógicas tão famosas. É porque hoje em dia está vindo com outro tema, com outras abordagens, com outras formas, outras falas. Então, veja bem, quem acompanhou nossas aulas ia acertar essa questão. Vê o seguinte: 1. Desenvolvimentista, a avaliação motora de direcionamento físico, condicionamento físico e de atividade física consiste na coleta de informações relevantes para a tomada de decisões curriculares confiáveis e realização de instruções entre o aluno. Isso é o conceito exato da questão da avaliação na concepção, na abordagem, na tendência, na perspectiva teórico-desenvolvimentista. Entendeu? Tudo a mesma coisa ali. Essas nomenclaturas são praticamente a mesma coisa. 2. Crítico superador. A avaliação avalia-se o processo de ensino-aprendizagem a fim de trazer com que sirva de referência para análise e aproximação ou distanciamento do eixo curricular que norteia o PPP. É exatamente isso, a avaliação na crítica superadora. 3. Psicomotor. A bateria psicomotora é tida como elemento importante para a compreensão dos problemas de comportamento e de aprendizagem vivenciados por crianças de jovens dos 4 aos 12 anos de idade. Não, tá tudo errado isso aqui, né? Não tem nada a ver com isso. O psicomotor tem outra coisa a ver. Ele usar através do movimento e essa questão mais voltada lá, o cognitivo, lembra? Cognitivo, afetivo, motor, então é isso aí. 3 está errado. Então, de cara aqui, ó, você já poderia eliminar a lei de cara, porque como a gente já olhou a 1 e a 2 está certo, e a 3 está errado, você já risca 3, ó. Letra A tem 3, letra B tem 3, letra D tem a letra, cadê aqui? Nós estamos na 57, né? Psicomotor, a bateria psicomotora BPM é tida como elemento importante para a compreensão dos problemas de comportamento de aprendizagem evidenciada por crianças. Deixa eu só corrigir isso aqui, pessoal. Isso aqui não está errado, peraí. Isso aqui a gente resolve questão, galera. Ao vivo. Isso é um instrumento de avaliação, é isso mesmo. Isso aí. Essa bateria psicomotora, pessoal, é um instrumento de observação psicoeducacional útil para fins de identificação e confirmação de dificuldades de aprendizagem e psicomotoras. Cara, é um negócio bem aprofundado, tá? Mas é bem legal, ó. Vitor da Fonseca. Eu vou postar esse artigo, vou gravar uma aula só sobre isso aqui para vocês, uma referência. Então, corrigindo o que eu falei anteriormente aí, a número 3 está certo, tá? Então, de cara, aqui você tem 1, 2 e 3 até o momento certo. Tá? 1, 2, 3 está certo. Vamos avançar na número 4 aqui. A abordagem cultural. Na abordagem cultural, a avaliação é indissociável do registro e busca compreender, dar significado às trajetórias pedagógicas das aulas, focando na singularidade dos estudantes. É exatamente isso. É valorização da cultura de cada um. Então, por isso que a banca deu como gabarito a letra E. Todas estão corretas aqui. Ponto só diferente aqui, que talvez poderia trazer um pouquinho de dúvida,
seria o item 3, que é um item realmente, eu até hoje nunca tinha ouvido falar. Mas, enfim, vou até me aprofundar. Por que eu faço, galera? E eu vou acrescentar no nosso material aí, para quem é aluno do curso regular, para quem tem o curso resumo do aprovado, eu vou acrescentar nas nossas aulas aí, principalmente de abordagens. Eu vou falar um pouquinho desse tipo de avaliação, voltando na psicomotora. Beleza? 58, a gente tem o seguinte: a política educacional que fundamenta a inclusão na educação física nas áreas de linguagem no ensino fundamental, possibilitando aos estudantes participarem de práticas de linguagem diversificadas e se aproximarem das especificidades da linguagem corporal, é chamada, essa foi de graça, né? Fala a verdade. BNCC é o documento que é o documento balizador, né? É o documento obrigatório aí para o nosso norteador, obrigatório para o nosso processo de ensino. 59, eu achei uma questão também extremamente complicada, tinha que ter um conhecimento mais aprofundado das danças, daquelas questões aqui, danças típicas do Espírito Santo, e não sei, a não ser que você já tenha visto isso, não sei se dava para fazer alguma inferência, enfim, dificilmente, mas, enfim, a banca trouxe a letra A aqui. Como no estudo de caso ele vem falando de jongo, você já conseguiria eliminar aqui. Você saberia que africana e africana seriam as primeiras duas possibilidades, né? Então dá para você eliminar aí a letra E e a letra B. E aí, você precisa fazer a raiz de boi, que é a terceira. Qual a origem, né? E aí, africana e africana, você tem africano só na letra D e A. Ou seja, que é uma origem lusitana, vinda lá dos portugueses, lá na Península Ibérica. Foi formada essa dança aí, né? Eu fui fazer uma pesquisa e encontrei esse registro no anuário, deixa eu ver se tem aqui para vocês, no Atlas do Folclore Capixaba. Vou disponibilizar ele lá no Drive de materiais gratuitos e, como eu digo sempre, inclusive como eu falei com vocês sempre, pessoal, o Rico Espírito Santo, no nosso Drive de materiais gratuitos, tem uma infinidade de materiais para vocês lá. Mas eu não é muito grande. Tem que ter conhecimento, galera, tem que ter lá. E, inclusive, eu já coloquei ele no Drive de materiais gratuitos e vai entrar no nosso curso também específico, quando tiver curso específico para o Espírito Santo. Essa parte do folclore eu vou ter que adicionar, porque tem uma infinidade de danças típicas do Espírito Santo lá, e como a banca cobrou uma vez, não duvido que ela venha cobrando em novas avaliações, tá? E a última questão, que é a 60, que vem falando sobre goalball, né? E ele fala que é o esporte paralímpico, né? Então, tava até fácil de saber, se você não soubesse. A data foi criada em 1916, Primeira Guerra, veteranos da Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que, na verdade, questão depois da Primeira Guerra, foi instituído o esporte paralímpico, né? Paralímpico por quê? Para reabilitar esses soldados. Então, não vou entrar aqui na questão do goalball. Até teve lá, por volta de 1900, uma primeira jogos dos deficientes visuais, mas enfim. O que você precisava saber? Porque goalball é um esporte que tá sempre no nosso meio, né? Passa na televisão toda hora. E a gente sabe que, independente do grau, os caras jogam com uma venda nos olhos. Eles jogam com a tampa nos olhos, uma venda, não é? Então aqui você matava a questão. Gabarito letra C. Beleza? Lembrando para você que acompanha a gente, nosso curso de resumo de aprovado, praticamente todas as questões estavam nesse resumo, exceto essa questão de dança, aí teve uma outra questão também ali, mas a gente conseguia mais ou menos quase fechar a parte específica dos nossos cursos, tá? Nosso canal é esse aqui, Educação Física para Concurso. Eu vou pedir para você, deixa seu comentário aí, fortalece, fala para mim o que você achou, tá? O que você não concordou com a banca, enfim, pode ser que a banca ainda mude alguns gabaritos e vamos entender por que ela fez isso e vou falar aquela parte final para você, tá? Por que só 1% chega perto de passar? Por quê? Menos de 1%? Porque a maioria dos professores de educação física, eles não dão o valor certo para estudo, porque sempre vai achar, não, eu estou formado em educação física, eu não preciso ver, não preciso estudar. Veja bem, galera, a parada da educação física hoje em dia está tão grande a disputa, como todos os concursos. As bancas estão cada vez mais cobrando mais pesado. Então, tá profissionalizado, cara. Não adianta deixar para ver a última hora, não ver. Tem que ficar remoendo, entendeu? Tem que ficar revisando. Qual que é o próximo concurso de educação física? Tá para sair o concurso de Vila Velha, não tá? Tá para sair, acho, o concurso de Viana, e a qualquer momento pode sair tem um concurso de Vitória, o pessoal falando. Então, ou seja, pode sair concurso de qualquer lugar. Você que tá vendo aí de outro lugar do Brasil, cara, não espera o edital sair para estudar. Tem que ficar revisando o tempo todo, tá? Tem que ficar revisando o tempo todo.
essa é a minha dica para vocês. E aí, o que eu posso ajudar nessa outra questão de direcionamento? Estamos atualizando o curso Resumo do Aprovado, o e-book. Agora vai ter aula em vídeos. Vai ser um curso regular, que à medida que forem surgindo nos editais, temas que não estão fora do nosso curso tem mais de 30 tópicos. Então abrange praticamente todos os editais do Brasil. Eu vou acrescentando. E é isso que vai ser feito, beleza? E você que está com a gente há muito tempo, vai só sendo beneficiado com isso. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço a você que acompanhou aí nosso trabalho nesse tempo. Deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve nesse canal, comenta qualquer coisa aí, fala pra gente se você gostou da aula, se não gostou também, deixa seu comentário, mas é importante que você diga alguma coisa pro YouTube ver que esse conteúdo é relevante aí no seu processo. Beleza? Então, fique com Deus, forte abraço e vamos para a próxima. Valeu!